Deus te abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Louvado seja Deus, amém? Exaltado seja o Senhor eternamente. É uma bênção estar aqui com os irmãos. Sinto-me muito honrado de participar dessa data tão significativa na história desta igreja. E, sinceramente, é com temor e tremor que eu me coloco diante do povo de Deus para trazer de Deus uma mensagem ao seu coração. Meu respeito à história desta igreja. Eu sei que a gente viu apenas um pouquinho, sim ou não? Pouquinho da história dessa igreja. Nosso respeito à história desta igreja. E eu não tenho dúvida que o Senhor, que até aqui abençoou essa igreja, continuará abençoando até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu perdi a unção do pastor Joel. E vocês não devem se preocupar. Me perguntem por quê? Porque eu vim com a unção de 2 pastores lá atrás. Então, imagine aí, pastor Marcos com unção de 3 pastores. Irmãos, não ia ficar bom o negócio, não. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia. Igreja, obrigado pelo convite. Pastor Joel, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu sei, irmãos, tenho respeito por esse púlpito aqui, porque eu sei que aqui, na maioria das vezes, prega um homem de Deus, pastor Joel Barbosa. E eu sei que ele zela muito pelo púlpito da igreja, pelo ensino da palavra de Deus. Fiquem de pé e vamos ler a palavra. Tiago, irmãos, eu gosto quando não tem relógio por perto. Estou procurando, não encontro. E aí, mas eu vou colocar o meu. Eu não sei que horas termina isso aqui, pastor. Na minha... Ai, meu Deus do céu. Estava tão bom até agora. Pastor, eu vou até que horas, meu amado? Aleluia. Então tá bom demais. Então tenham paciência aí. A gente se alimenta agora e lancha depois. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Na verdade, eu queria ler com vocês todo o livro de Tiago. É sério, todo o livro de Tiago. Mas eu sei que vocês não vão ficar comigo. Então, nós vamos ler apenas o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Ou melhor, até o versículo 9. Tiago, capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 9. De onde vêm as pelejas e as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 8. Juntos, só a primeira parte. Juntos, bem forte. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Podemos ler de novo? Nosso Deus, nós estamos diante da tua face, diante da tua presença. A tua presença que é real em nós e entre nós. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor já nos abençoou nesse culto. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por essa igreja. O Senhor está fazendo por esta igreja. E o Senhor irá fazer por esta igreja e também por intermédio desta igreja. Pai amado, nós já fomos abençoados hoje demais com esses hinos tão maravilhosos. Palavra do Senhor cantada aqui nos lábios das irmãs, dos irmãos. Agora, Pai, dá-nos mais uma porção do pão da vida. Dá-nos mais uma porção da tua palavra, Pai. Deus, eu não tenho nada para o teu povo. Eu não tenho, mas tu tens, Pai. Dá ao teu povo o que tu tens hoje. No nome de Jesus, quebranta os nossos corações, Pai, para nós entendermos a tua palavra. Nesta noite, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, as palavras aqui no livro de Tiago não são de Tiago. As palavras aqui escritas são de Deus. Amém? São palavras de Deus proferidas, comunicadas por Tiago. Para nós, povo de Deus, são palavras de um Deus que nos ama. Amém? Ele já provou esse amor de maneira exaustiva. E ele tem provado esse amor cada dia nessa nossa caminhada. Você que está aqui nesta noite, não é cristão ainda. Deus ama você. Por quem que você se sente mais amado? Multiplica isso. Multiplica isso. E quando eu falei de por quem você se sente mais amado, eu lembrei da minha mãe. Como as mães amam os filhos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nós também amamos os nossos filhos, nós pais. Amamos demais também, não é verdade? E a gente vai ficando velho. Lembrei do pastor Reginaldo. O pastor mostrou o homem daqui jovem. Todo mundo olhou para ele.
está ficando velho. E parece que esse amor vai aumentando pelos filhos. É verdade ou não é? Mas o amor de mãe eu acho que é maior mesmo. Mas a gente também ama demais os nossos filhos. Eu estou com 48 e eu sinto que o meu amor pelas minhas filhas aumentou demais. E aí eu fico imaginando como vai ser quando eu chegar aos 60 anos. E aí, junto com os filhos, virem os netos. Quem é avô aí sabe do que eu estou falando. Mas o amor de Deus é muito, muito, muito maior. Amém? Amém. Essas palavras aqui são palavras de Deus. Chegai-vos a Deus. É o tema. Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Todos nós sabemos disso. Mas ele prefere se apresentar como servo do Senhor. Isso aqui já daria um sermão para nós. Isso aqui já nos deixaria abençoados. Ele prefere ser chamado de servo do Senhor. Ele tornou-se seguidor de Jesus após a ressurreição. Tiago viu o Cristo ressurreto. Paulo diz isso lá na sua primeira epístola, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. No dia de Pentecoste, ele recebeu e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Tiago viu a igreja nascer, e nascer cheia de Deus. Pastor José Cristóvão disse isso para mim. Eu perguntei, pastor José, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ele me respondeu, lá no Maranhão, ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de Deus. E ele falou assim mesmo, ser cheio de Deus. Ele viu a igreja receber o Espírito e ser cheio de Deus. Tiago foi um dos pilares da igreja em Jerusalém. Ele viu a igreja expandir. Toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquela primeira igreja, irmãos, era uma igreja obstinada por missões. Tiago foi testemunha da grande perseguição em Jerusalém, lembram? Da grande perseguição em Jerusalém? Ele conheceu Paulo, o apóstolo dos gentios. Ouviu o seu testemunho. Mas ele também viveu um tempo em que a igreja sofreu perseguição por todo o mundo. Tiago também viu a igreja, ao passar dos anos, se desfigurar. Mudar, ficar diferente daquela igreja que ele viu nascer lá em Jerusalém. Ele viu a igreja mudar, ficar diferente daquela igreja que nasceu em Jerusalém e que o Senhor sonhou. Esse homem, cheio de amor pela igreja, Tiago, e cheio de amor pelo Senhor da igreja. E ao mesmo tempo, irmãos, a gente percebe nessa carta um homem cheio de indignação, vendo a realidade da igreja. Ele grita. Tiago clama na sua epístola aos que podem ouvi-lo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu senti o grito do meu coração. De Tiago.
Porque tem mensagem que quebra a gente, irmão. Pregadores aqui sabem disso. Não é? Tem mensagem que quebra a gente. Quebra o pregador. A gente chora, a gente ora. A gente sai do gabinete e vai dar uma volta. Essa mensagem me quebrou. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas lembrem-se do que eu falei. Esse aqui é um clamor de Deus. De um Deus que nos ama. De um Deus que nos quer perto dele. Caminhando com ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O chegai-vos a Deus, irmãos, revela uma igreja que se afastou de Deus. E eu não estou pensando nesta igreja. Não, eu estou pensando naquela igreja lá dos anos 50, dos anos 60, quando Tiago escreveu essa epístola. Eu estou pensando naqueles crentes que estavam dispersos, crentes judeus convertidos, que estavam dispersos por todo o Império Romano. Eu estou pensando neles. Mas como isso aqui é a palavra de Deus, vai falar a nós. Amém? Amém. E vai falar a igreja de amanhã também. O chegai-vos a Deus aqui revela uma igreja que se afastou de Deus. Porque aquela primeira igreja cheia do Espírito Santo, aquela primeira igreja chegada, próxima de Deus, encontrada no livro de Atos, não existia mais. Nos anos 50, 60, ela não existia mais. Não perseverava mais na oração, na doutrina dos apóstolos, nem tampouco no partir do pão. Agora, ela desonra os pobres, as viúvas e honra os ricos. Tiago fala isso na sua epístola. Aquela igreja lá do século XX, agora ela tem ouro e prata, mas lhe falta o levanta-te e anda. Lhe falta o poder de Deus. Ela estava afastada de Deus. A sua liderança já não perseverava mais na oração e no ministério da palavra. Se encontrava ocupada com muitas coisas. Aquela igreja, aquela primeira igreja não existia mais. Ela perdeu o prazer de se reunir no templo e nas casas para anunciar o Senhor Jesus. A indignação de Tiago é justificável. Considerando especialmente que ele viu a igreja nascer em Jerusalém como deveria ser. Essa igreja agora que Tiago olha, perdeu a disposição de viver e morrer por Cristo. Porque viver deixou de ser Cristo. Morrer deixou de ser ganho, agora é prejuízo. O achegai-vos a Deus revela uma igreja que se afastou de Deus. E que não ama mais a volta do Senhor. Uma igreja em que o Maranata não se encontra mais nos seus lábios. E Tiago está dizendo, na sua epístola, vocês se afastaram de Deus. Vocês estão longe de Deus. E Tiago, irmãos, era um homem que sabia o que era estar próximo de Deus. Amém? Amém? Tiago era um homem que sabia o que era ser uma igreja perto de Deus. Quando a gente está assim na unção, derramado no altar, não é diferente? E quando a gente perde isso, quebra isso, a gente não sabe a diferença. Irmãos, eu tive umas experiências que às vezes eu falo, Senhor, será que foi bom ter? Porque são experiências que me perseguem. E que causam em mim um mal-estar. Rapidamente,
uma luta lá no Maranhão. Pessoas começaram a ficar possessas na igreja, irmãos. Coisa feia. Não vou entrar em detalhes. E a igreja começou a orar. 24 horas orando. A igreja orou 3 meses. Tive que ligar para São Paulo para pedir ajuda, porque não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz. E o que nós começamos a experimentar naquele tempo, irmãos, é difícil de falar. Quebrantamento, gente quebrantada na igreja. Pessoas que entravam, irmãos, com problema espiritual e elas passavam mal. E alguém tinha que chegar para orar. Tremendo. Irmãos, nós perdemos tanto por não nos aproximarmos de Deus. Estamos perdendo tanto por nos afastarmos de Deus. Tiago está dizendo, vocês se afastaram de Deus. Em segundo lugar, o chegai-vos a Deus denuncia as consequências do afastamento de Deus. Tiago vai observar isso em toda a sua epístola. As consequências de um afastar de Deus. Que, aliás, nós temos experiências, né, consequências. Quem aqui nunca sofreu as consequências de se afastar de Deus e da sua palavra? Todos nós. Todos nós. As consequências, uma igreja que se abate, que desfalece nas provações facilmente. Por isso que Tiago fala de provações e tentações. Uma igreja que tem falta de sabedoria, e Tiago fala assim, pede que Deus dá. Pede. E eu lembrei agora dos casais, não estava no script. Como os casais precisam de sabedoria. Amém ou não amém? Irmão, tem gente demais dormindo no sofá por falta de sabedoria. Ontem um irmão ligou para mim e disse, pastor, nós estamos aqui comprando uma cama. Vamos casar. Casal da igreja. Falei, aleluia. Aí eu falei, e o sofá? Como assim, pastor? E o sofá? Vamos pagar quanto na cama? X. Cara, irmão. Que cama cara. Mas quando a gente está casando é assim mesmo. É ou não é? Cadê os casais aí? A gente se empolga logo. Cama. E eu falei, o sofá? Compra um sofá mais caro, irmão. Por quê, pastor? Depois eu te explico. Que Deus dê sabedoria para os casais, amém, irmãos? Não é encontro de casais, não, pastor. Mas a gente fala alguma coisa, de repente tem um casal aqui precisando ouvir. Os casais estão brigando por besteira. É ou não é verdade? Uma igreja se afastou de Deus e, como consequência, tem falta de sabedoria. Ama ouvir bons sermões, mas resiste praticá-los. Por isso é uma igreja com estrutura fraca, vulneráveis, às tempestades da existência. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando daquela igreja lá. Mas essa palavra pode servir para nós. Amém? Uma igreja, vou repetir isso, uma igreja que tem prazer de ouvir bons sermões. Aliás, está fácil ouvir bons sermões, né? Internet. Mas a questão é, está fácil viver bons sermões? Uma igreja, irmãos, mais tentada por sua própria concupiscência do que por Satanás. E Tiago vai falar isso na sua epístola. Vocês são tentados quando vocês dão espaço
os desejos da carne. Uma igreja mais tentada pelas suas concupiscências do que por Satanás. Isso acontece, irmãos, quando nós, cada crente, eu estou falando de igreja, mas isso é para cada crente, quando foca a carne. Quando foca a carne, quando a carne é alimentada, irmãos, e nós vivemos num tempo de abundante alimento para a carne. É verdade ou não? Um banquete, há uma mesa farta no mundo para carne. Você entra na internet, conecta seu celular e ali tem tudo para carne. Tem para o espírito também, mas estou falando da carne agora. Tem muita coisa para carne. E vocês já perceberam o quanto a gente está se envolvendo com esse negócio? Eu comecei, irmãos, desinstalar o Facebook. Estou lá, de meia hora. O que é isso, pastor? Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não ser mais tentado pelas suas concupiscências, por alimentar a carne, do que pelo próprio Satanás. Tiago denuncia aqui essa igreja. A igreja que faz acepção de pessoas. Está na carta. Reserva os melhores assentos para os ricos. Tiago está indignado, porque a primeira igreja cuidava dos pobres, amava os pobres como o seu Senhor. As consequências do afastamento de Deus estão no livro de Tiago. Agora a igreja vive uma fé sem obras, e Tiago fala, olha, a fé sem obras é morta. Falou muito ao meu coração quando aquela jovem disse assim, por que a igreja é importante para você? Alguma coisa desse tipo. Ela disse assim, porque a igreja tem muitos projetos, a igreja está trabalhando para fazer Jesus conhecido. É isso aí. Aleluia. É isso aí. Fé sem obras é morta. Essa fé sem obras é uma consequência, irmãos, de um afastamento de Deus, de uma frieza na fé. A igreja está afastada de Deus e agora ela está cheia de juízes. Um irmão falando mal e julgando o outro. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso é obra da carne. É pecado dentro da igreja. Uma igreja que precisa ser lembrada da volta de Jesus. Vocês já perceberam isso na carta de Timóteo, de Tiago? Uma igreja que precisa ser lembrada da volta do Senhor. Não deveria ser assim, irmãos. A volta do Senhor deveria ser algo presente todo o tempo todo, na mente e no coração do cristão. Ele deveria andar o tempo todo pensando nisso, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Pode vir antes do final desta mensagem. Maranata. Amém? Menos trabalho para o pastor pregar. Aleluia. E o lanche? Lembrei do lanche. Viu como a carne fala? Senhor, e o lanche? A igreja está afastada do Senhor e agora ela precisa lembrar de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque agora cada um se alegra com a sua alegria e chora com a sua própria dor. E na comunidade cristã não é assim. A gente se alegra junto. A gente se alegra junto e a gente chora junto.
lá na igreja agora, pegou uma moda de comemorar o aniversário lá. Bom, irmão, coisa boa. Gostei demais. Camarada, e a gente não deu nenhum incentivo, não. Alguém aniversariou, fez a festa na igreja, chamou a família, todo mundo comeu. E agora, o negócio está sendo reproduzido. Eu já reuni os diáconos e disse, vamos cobrar o aluguel do salão lá embaixo. Para abençoar a igreja. Brincadeira, irmãos. Benção, irmãos. Benção. Isso mostra o quê, irmãos? Isso mostra uma boa comunhão com Deus e, consequentemente, com os irmãos. Amém? Compartilhe suas dores. Esteja aberto para ouvir a dor do outro, sem criticar e sem julgar. E também se alegre com o outro. Isso é difícil. Muitas vezes a gente precisa orar em silêncio. Que o irmão chega e diz, comprei um carro novo. E aí era o seu sonho. Você ainda continua com aquele automóvel. Aí você ora em silêncio, Senhor, obrigado, Deus. O meu bem, Senhor. Uma igreja se afastou de Deus, irmãos. E agora precisa ser lembrado de lembrar dos doentes. A igreja precisa ser lembrada de lembrar dos doentes. Porque o doente é fácil de você saber que ele está doente e procurá-lo. Eu não sei como você chega na igreja, mas vou dar uma ideia, um toque aqui para você. Chega na igreja, cumprimentando os irmãos e prestando atenção em quem não veio. Não veio no primeiro domingo, não veio no segundo domingo, está doente. Está ou não está doente? Ou está viajando. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Se não veio no terceiro domingo, o que está acontecendo? Isso é problema do pastor, não. Isso é problema seu e meu. Cada crente tem um dever de cuidar do outro, de edificar o outro, de admoestar o outro. Amém? Isso é igreja, amém? Amém. E aí você chega lá no pastorzão e diz, pastorzão, estou sentindo falta de fulano de tal. Estou sentindo falta. O grupo da igreja, aqui tem grupo de WhatsApp? Tem ou não tem? Irmãos, eu resisti a esse negócio, mas na igreja está uma bênção. Está uma bênção na igreja, as mulheres. Eu não sei até quando vai isso. Não, é porque muda, vai ter problema uma hora. E a gente resolve, amém? E a gente resolve, amém ou não? Igreja é assim mesmo. Irmãos, as mulheres estão compartilhando as bênçãos, as mulheres estão compartilhando os desafios. E orando umas pelas outras, que maravilha. Amém? Que seja assim. Que seja assim para a glória de Deus, amém? A igreja esqueceu de se lembrar dos doentes, agora cada um com seus problemas. Consequência desse afastamento de Deus, a igreja está afastada de Deus e ela então precisa ser exortada a ter fé e orar com fé. Parece que nós não estamos falando de igreja. Igreja sendo exortada a ter fé e orar com fé, parece que nós não estamos falando de igreja. Porque isso tem uma coisa que está inserida na igreja, impregnada da igreja, é fé. Amém? E é oração. A gente vai na casa de um irmão, rapidinho assim, irmão, tudo bem, como é que você está? Aí a gente, opa, vamos orar. Pode sair sem orar? Amém ou não? Ore. Se for visitar um irmão, ore lá com ele. Se se encontrarem por aí, ore. Ore com ele. Fazer aquela visita, como é que ele podia? Vamos orar. Eu tenho feito mais isso. Eu ligo para um pastor e, ô pastor, como é que você está? Tudo bem? Pastor, ore por mim. Você não sabe a bênção que é alguém orar por você.
Ligou para alguém, conversou, fulano, ore por mim, ore por minha família. Ó, ore por mim. Bênção, amém? Amém. Mas essa igreja, irmãos, está sendo exortada a ter fé, a orar com fé. Está afastada de Deus. Ela é mais amiga dos deleitos do que de Deus. Porque os crentes se tornaram amantes do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para ministrar o mundo, o evangelho, através dos nossos lábios e através da nossa vida. Aleluia! Amém. E devemos anunciar em todos os lugares. Eu dou glória a Deus quando eu vejo um jovem se formando.